Até então, a gente estava falando de hidrostática, que é quando o fluido estava parado. Agora já vai entrar um termo que é a velocidade, que se ele está em movimento, ele tem uma velocidade. Aqui, vamos pensar um tubo com essa forma aqui, ó. Aqui ele é mais grosso, chega aqui da funila e volta de novo a ficar mais largo. O que acontece com o líquido que está passando por esse tubo aqui em cima? Quando chega numa parte mais afunilada, aqui como essa, veja que as linhas do líquido, que aqui é como se fossem as partículas, né, passando aqui. Elas vão fazer assim, quando chega nesse ponto, elas vão ser como que esmagadas aqui dentro, né? E aí volta a ficar mais esparsa. Essas linhas que a gente desenha aqui, representando por onde passa as partículas, a gente chama de linhas de corrente. Veja que essas linhas ficam mais comprimidinhas aqui, ó, nessa parte 2. Isso porque, quando elas chegam aqui, a velocidade delas aumentam. Por isso que as linhas delas ficam mais próximas uma das outras. Isso representa que, quando chega aqui, nessa parte, o líquido aumenta de velocidade. O que é meio óbvio, né? Porque ele vai passar por uma parte mais comprimida, vai acabar aumentando a velocidade e aqui volta a ficar mais tranquilo, a diminuir novamente. Por isso que aqui as linhas são mais longe uma das outras. Então, nessas linhas que representam por onde as partículas passam, né, num tubo, se elas estão mais próximas das outras, a velocidade ali é maior. Por isso aqui a velocidade é maior. Uma outra coisa é que essas linhas que mostram por onde o tubo ou as partículas da água que estão passando, você tem como saber a direção da velocidade dessas partículas, que não é exatamente onde está a linha, tá? Ela é como se você fizesse uma linha de 90 graus em relação ao ponto. Vamos supor que o ponto A faz 90 graus e aí faz a flechinha nos 90 graus, que aqui coincidiu exatamente com o ponto da linha. Mas se você pensar aqui, ó, nesse ponto curvo, se você fizer 90 graus aqui com esse ponto, ela vai sair aqui, ó, meio de escanteinho, não é? Que a gente chama isso aqui, que essas linhas são, na verdade, como se fosse perpendicular a esse ponto B ou tangente a essas curvas, que é o nome que a gente usa. Ela é tangente, a velocidade é tangente a essas linhas. Aqui, coincidiu que se você fizer 90 graus com esse ponto, não o lado que está para cima, mas o que está na horizontal, sai exatamente na linha. Mas foi uma coincidência, porque se ele faz uma curva, veja que não é exatamente onde está a linha que representa a velocidade. Se você pensa num avião, aqui é como se você tivesse feito um corte na asa de um avião. Ele tem a parte de cima com perímetro maior que a parte de baixo. Isso ajuda no que a gente chama de empuxo dinâmico, a sustentação mesmo da asa do avião. Por quê? Porque como aqui ele tem uma área um pouquinho maior, veja que o fluxo de ar passa aqui, ó, e as linhas de onde o fluxo de ar passa, né, essas linhas que representam onde as partículas do ar estão passando, são muito mais próximas do que aqui, porque aqui não tem nenhuma área para mudar a direção delas, né? Elas passam direto, continuam em linha reta. Então, aqui elas são mais separadinhas umas das outras do que aqui em cima, onde tem maior área. O fluxo de ar aqui acaba sendo um pouquinho mais próximo do outro, o que significa o quê? Que a velocidade aqui está maior, né? O fluxo de ar aqui vai passar com maior velocidade, e quanto maior a velocidade, menor é a pressão ali. Então, aqui tem menor pressão. Enquanto aqui, se eles passam com uma menor velocidade ou mais tranquilos, a pressão é maior. Então, acaba que faz uma pressão, um empuxo para cima, sustentando essa asa do avião, que é uma das formas que a gente chama de empuxo dinâmico. Uma outra coisa legal a respeito disso é o que acontece no gol, que a gente chama de gol olímpico, que geralmente são mais os jogadores famosos, né, que conseguem marcar um gol de escanteio, assim, fazer a bola fazer essa curva, tá vendo? Ó, ela vai girando, rotacionando e também espiralando, fazendo uma curva. Como é que ele consegue isso, né? Vamos supor que tem um fluxo de ar aqui, ó, que ele está sentindo que tem um fluxo de ar nessa direção aqui, indo aqui da direita para a esquerda. Se ele joga a bola e faz ela rotacionar desse jeito, veja que na parte de cima a bola está indo para o mesmo lado que está o fluxo de ar.
supondo que o fluxo de ar está indo para a direita para a esquerda. Enquanto a parte de baixo, a bola está girando, mas indo contrário ao fluxo que está da direita para a esquerda, tá vendo? Só porque a bola está girando, então nessa parte está indo para lá, nessa parte de baixo para a direita. Como aqui na parte de cima está no mesmo trajetória do fluxo de ar, acaba que aqui fica mais veloz o fluxo de ar, porque a bola também ajuda ele a passar mais rápido aqui perto. Enquanto aqui do lado, como a bola está contrária na parte de baixo, né, a bola está contrária ao fluxo de ar, ali a velocidade do ar é menor. Então, se aqui tem uma velocidade menor, maior pressão, aquela pressão para cima, surge como se fosse uma força para cima, que a gente chama de força de Magnus, que ele descobriu, né, o alemão Henrique Gustav Magnus. Então, vamos pensar assim, mas a bola não estava indo para essa direção, para a esquerda, mesmo que surgiu uma força para cima, vamos supor, quando ela estava nesse pontinho aqui, querendo ir para a esquerda, surgiu uma forcinha para cima, ela se desviou um pouquinho mais para cima aqui. Aí, nesse ponto aqui, ó, digamos, na segunda flecha aqui, né? Vamos supor que, de novo, ela quer ir para a esquerda, mas, de novo, uma força surge para cima, acaba desviando ela um pouquinho mais para o lado meio angulado. Isso faz com que ela faça essa trajetória aqui, ó, circular, que faz com que ela faça essa espiral aí. Isso tudo por causa da diferença de pressão que surge ali naquele ponto devido ao fluxo de ar e à rotação da bola. Então, essa diferença de pressão permite que os jogadores façam esse gol, escanteio aí, o gol olímpico,